Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, amado, poderoso e santo Senhor da glória, engrandecemos e glorificamos o Senhor nesta manhã. Adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Santo é o Senhor. Santo, 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 santíssimo é o Senhor. Deus único, poderoso e verdadeiro e maravilhoso Senhor da glória. Nas tuas santas mãos estão as nossas vidas. Faça delas, faça da minha vida, Senhor, aquilo que te agradar. Eu só tenho que te agradecer. E também nesta manhã eu te adoro, te bendigo, exalto o Senhor, a sua majestade, a sua beleza. Exalto, Senhor, a tua bondade, a tua compaixão, a tua misericórdia. E digo, bom é o Senhor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as nossas faltas, e que juntos, nesta manhã, neste dia, nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que este crescimento seja para engrandecer o Senhor e o teu reino. Que sejamos, Senhor, testemunhas vivas da tua bondade, da tua misericórdia sobre toda a sua criação. Pedimos, ó Pai, portanto, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente no caminho reto, no caminho santo, que mesmo com pedras e espinhos é o caminho do Senhor. Fala conosco então, Pai querido. Dá-nos da tua santa presença, dá-nos da tua santa graça, dá-nos do teu santo perdão. Torna-nos, ó Pai amado, dignos de entendermos a tua palavra. Fala conosco. Assim eu oro, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, deixa eu deixar esse fundo aqui, bem fundo, né? Fundo tem que ser fundo. Tomar um finalzinho aqui do meu café. Porque senão esfria. E café frio, meu irmão, minha irmã, você sabe, né? Café frio é um negócio terrível. Amados, amadas, eu sei que o pessoal vai ver esse vídeo aí numa outra hora qualquer, mas hoje é uma quinta-feira, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2017 e todas as sextas-feiras nós estamos fazendo no rádio, exclusivamente no rádio. Você pode acompanhar pela internet também. ministériograçaepaz.com.br. Sempre lembrando que na internet graça é sem cedilha, fica graca.
ministériogracaepaz.com.br. Você pode acompanhar, nós vamos fazer amanhã, sexta-feira, aquela programação de perguntas e respostas. Você vai perguntar e a Bíblia vai responder. Porque a Bíblia responde tudo que a gente pergunta para ela. Então, se você tem dúvidas bíblicas, eu peço para você assim, concentre as suas perguntas nas sextas-feiras. Eu não estou dizendo que se alguém perguntar fora da sexta-feira, eu não vou responder. Não é isso, claro que eu respondo, né? Mas direcione as suas perguntas para a sexta-feira. Porque quem sabe, meu irmão, minha irmã, a sua dúvida não é a dúvida de tantas outras pessoas. Aí eu respondo você e respondo indiretamente para outras tantas pessoas. Então concentre as suas perguntas, se puder. Preciso saber disso daqui hoje. Tudo bem, pergunta. Nós vamos abrir a Bíblia aqui e vamos responder, tá? Mas concentre as suas perguntas às sextas-feiras. Amanhã, portanto, nesta programação, você pergunta e a palavra de Deus vai te responder. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvidas disso. Você pergunta, a Bíblia esclarece, claro. Tá bom? Combinado. Perdão. Engasguei aqui com a saliva. Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs e queridos e queridas em Cristo Jesus. Vamos abrir aqui no Velho Testamento. O pessoal gosta de usar o Velho Testamento, né? Então vamos usar o Velho Testamento de maneira hábil, quer dizer, com habilidade. E esta habilidade não vem de capacidade humana, não, vem de instrução do Espírito Santo de Deus. E de maneira correta. Outro dia uma irmã, eu não lembro sobre que assunto, pastor, o que eu respondo? Eu falei, responda de maneira honesta. Estou errado? Responder de maneira correta. Mesmo que muitas vezes nós sejamos o prejudicado. Às vezes, irmão, irmã, você que está me ouvindo aí, principalmente esse pessoal aí que trabalha com vendas, né? Tem que vender a qualquer custo. A qualquer custo, não. Ao custo da minha honestidade, da minha dignidade, eu não vou vender. Então não é a qualquer custo. Tem que bater meta, porque senão sou mandado embora. É preferível ser mandado embora do emprego do que ser mandado embora do céu. Você que sabe, você escolhe aí. Pastor, mas aqui na terra a coisa não funciona assim. Mas você está onde? Você está no céu? Não, você está na terra. E por causa disso que Jesus falou que nós temos que ser o sal da terra. Se for para fazer o que todo mundo faz, né? Porque você vai comprar um negócio, o sujeito conta umas histórias aí que... Vou contar, né? Pessoal que vende carro, pessoal que vende casa. Enfim, vendas em geral, né? É muita conversa. Então, se é vendedor, precisa vender, claro, óbvio. Mas esse produto é tão ruim que você precisa enganar para vender. Porque se o produto for tão ruim que você precisa enganar para vender, vai vender outra coisa. Vai vender coisa boa. Que aí você não precisa enganar para vender. Também tem gente que vende umas coisas aí em que eu vou falar, hein? Eu recebo aqui no meu e-mail, não sei se você recebe no seu. Aliás, eu recebia, porque agora eu estou bloqueando. Mas cada coisa que as pessoas mandam aqui,
Ô gente, eu tenho, pô, faz favor, né? Eu sei que as pessoas mandam aleatoriamente, né? Elas têm lá uma relação de endereço que ninguém sabe do que consegue, mas consegue, e disparam e vai saindo para todo mundo. De agora eu estou bloqueando. É coisa ruim de vender, não vale a pena, não vai, sabe? É a mesma coisa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Outro dia alguém me perguntou assim, você vê que eu nunca falo quem é, né? Porque não tem nem cabimento falar irmã tal, perguntou, irmão tal. Não. Eu ponho essas coisas no ar, coisas verdadeiras, realmente perguntaram, mas eu não digo quem é. Por quê? Porque isso vai estar ajudando outras pessoas. Está cheio de mãe aí nos ouvindo e nos vendo que quer que a filha seja modelo, manequim. Hoje não se fala mais manequim, né? Fala modelo. E aí a irmã perguntou para mim outro dia, é pecado, pastor, essa profissão de modelo? Olha, você quer uma posição bíblica sobre isso? O modelo, não importa o sexo, masculino ou feminino, porque terceiro sexo não existe. Ele trabalha com o quê? Com o corpo. Para trabalhar com o corpo, ele tem que cultuar o corpo. Tanto é que as modelos são isso aqui, né? São fininhas assim, né? Um dedinho. E os homens são, né? Aí o sujeito começa a trabalhar com o corpo para ter trabalho, e ele começa a cultuar o corpo. Aí vem a doença dos gregos, né? Da antiguidade, que cultuavam o corpo acima de qualquer coisa. Aí passa a ser idolatria, né? Aí já é pecado. Aí a modelo é chamada para fazer lá uma série de fotos de biquíni. Já está expondo o corpo, já é sensualidade. Aí é pecado. Aí o rapaz que é modelo está sendo convidado lá para fazer, lá no Japão, uma série de fotos, só de sunga. E olha, eu não sei se vocês sabem, tem coisas da minha vida que eu não fico falando. Eu nem gosto de falar. Né? Mas isso eu vou falar porque eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz, mas muitas coisas eu não faria de novo. Tem gente que vai rir agora, porque você está me vendo agora, né? Mas eu já fui modelo. Eu tenho provas concretas disso. É motivo de riso, hoje é, claro, mas eu já fui na minha mocidade. E vocês não sabem o que os modelos fazem para cumprir as exigências que o mundo impõe. Então, o rapaz é chamado lá para fazer fotos lá no Japão, só de sunga. E aí ele tem que salientar determinadas partes do corpo dele. Por exemplo, aquilo que está embaixo da sunga tem que ficar extremamente maior por causa da foto. Então se coloca muita coisa ali. Para quê? Para sensualidade. Então aí passa a ser pecado. Por causa disso que eu estou contando isso, né? Eu não falo de coisas que eu não conheço. E Deus me deu num passado. Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos trabalhar? Então é isso. Amanhã, perguntas e respostas. Vamos trabalhar, senão eu vou começar a falar coisas que eu não quero falar e não é hora de falar. Números, capítulo 6, versículos 23 e 24.
Números, capítulo 6, versículos 23 e 24. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo, acompanhe comigo, porque como é que você vai dizer que aquilo que eu estou falando é bíblico, é correto, que aquela pregação foi instrutiva, te ajudou a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, se você não está acompanhando, né? Não tem jeito, aí você vai ser que nem periquito que come na mão dos outros. E eu não quero que você coma na minha mão, não. Come da sua mão, tá? Não da minha. Se outros querem, aí é problema deles. E eu, se você aceita uma sugestão, não coma da mão de ninguém, tá? Então, se você puder, abrir a Bíblia, leia comigo. Mas eu sei que também tem gente nos ouvindo, dirigindo, caminhando, trabalhando, e não pode abrir a Bíblia. Então, para vocês que não podem manusear a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, eu digo, ouçam, eu vou ler. E a fé, a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu falo isso todos os dias, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Todo dia eu repito isso. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu explicar, principalmente para o pessoal que está aí no Facebook e depois vai nos ver também no YouTube. Eu dou umas olhadas assim para cá, às vezes, ó, porque aqui está um monitor, aqui está outro, né? E a hora eu vejo aqui, e aqui também eu tenho esboço da minha pregação, rascunho da minha pregação. Então eu tenho que estar olhando aqui, porque eu estou falando, acabo esquecendo, né? Acabo esquecendo de citar coisas. Então eu tenho aqui um roteiro do que eu estou pregando, né? Porque o Espírito Santo nos ensina assim, mas se a gente ler, meditar, buscar, escrever, anotar, né? Não pensa que o Espírito Santo despeja tudo na cabeça da gente de graça, assim, não. Quando eu digo de graça, não estou dizendo de pagamento em dinheiro, em espécie, estou falando de graça sem a gente ter o mínimo esforço da leitura e do estudo, tá? Irmão, tem muita coisa que a gente fala dentro das igrejas, dentro das denominações, irmã, e que não são coisas verdadeiras, né? Eu tenho perguntado aí já, acho que desde segunda-feira passada, e eu iria falar hoje, mas achei por bem deixar semana que vem. Eu vou ainda perguntar hoje, porque a gente ouve muito assim: toma posse da sua bênção, toma posse dessa palavra, toma posse desse milagre, né? Tenha fé. Sem fé Deus não pode agir. Essas coisas assim que a gente ouve, né? Então eu tenho perguntado e tenho recebido respostas das mais variadas. Agradeço a cada resposta que eu recebo, eu agradeço a pessoa. Porque ninguém é obrigado a responder também, né? Eu digo, se você quiser responder, vai ser muito legal, muito bom ler a sua resposta, saber o que você entende das coisas da Bíblia. E se você quiser responder também, eu fico feliz em ler a sua resposta. Para a gente receber um milagre, precisa de fé. A fé é imprescindível num milagre? Eu tenho perguntado isso.
E semana que vem, provavelmente segunda ou terça, eu vou trazer a posição bíblica sobre isso. Vocês vão ficar de cabelo em pé, né? Mas tudo bem. Tem algumas coisas que a gente fala dentro das igrejas, ou a gente fala para as pessoas, que não são coisas bíblicas, né? Ontem, por exemplo, eu acho que foi um irmão, não sei, ele mandou uma canção dizendo, é o meu louvor preferido. Mandou, eu ouvi. Aí eu respondi para ele, irmão, isso não é louvor, isso é uma oração musicada, não é louvor. Louvor é outra coisa. Você quer entender o que é louvor bíblico? Não essas músicas aí. São essas músicas aí que tocam no rádio, que eu toco na rádio web, porque não tem outra coisa para tocar, né? Isso não é louvor, não. É uma ou outra que é louvor. Você quer entender o que é louvor? Leia o livro de Salmos. A própria Bíblia diz. Leia Salmos que você vai entender o que é louvor. Então tem muita coisa que as pessoas falam e que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, olha, você vem aqui no culto tal que você vai ser abençoado. Nós vamos abençoar você. Receba a nossa bênção, porque eu sou abençoado, então eu posso transferir a minha bênção para você. Tudo balela, tudo conversa, porque isso não tem... Quando eu digo balela, conversa, eu estou dizendo isso não tem sustentação na Bíblia. O sujeito que fala isso, ele não consegue mostrar isso para você na Bíblia. Porque quem abençoa é Deus, olha. Eu estou indo no Velho Testamento, hein? Estou começando lá de trás. Mas vou falar do Novo também. O Senhor te abençoe e te guarde. Quem abençoa é Deus. Eu não abençoo ninguém. Eu posso, meu irmão, minha irmã, ser um instrumento de Deus para te abençoar. Mas não é um instrumento que abençoa, é Deus que abençoa. Ele é o dono da bênção. Não é isso que a Bíblia diz? Ele é o abençoador. Então, no lugar de você dizer, eu te abençoo, o cristão verdadeiro, consciente, não importa se lá na denominação dele as pessoas falam, eu te abençoo, você tem que ser o cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro é o sal da terra. Não importa se todo mundo é mentiroso na hora de vender, você tem que ser honesto. Acabou. Pastor, mas então eu não vendo. Ou então o seu produto é muito ruim, ou muda de profissão. As coisas de Deus são assim. Ou o produto é muito ruim, ou olha, eu realmente não vou enganar ninguém para vender, vou fazer outra coisa. O que a gente não pode é mentir, porque eu não abençoo ninguém. Eu vou repetir, eu posso ser um canal, um instrumento, Deus pode me usar para abençoar alguém, mas não sou eu que estou abençoando, é Deus. Então nós devemos dizer o quê? O verdadeiro cristão, o Senhor te abençoe, Deus te abençoe. Esta é a frase correta. Igreja não abençoa, culto não abençoa. Por que, pastor, que um culto? Mas o culto é para Deus, não é para abençoar. Ninguém vai num culto para ser abençoado. Nós devemos, isso é o fundamento, né? A gente vai num culto para quê? Para que você vai num culto? Para cultuar a Deus, é óbvio. Então, se eu estou num culto, cultuando a Deus, como é que eu vou sair do culto dizendo assim, o culto foi uma bênção? Como é que eu vou sair do culto dizendo assim, a palavra falou comigo? A Bíblia fala todo dia com todo mundo.
dia falou, os outros dias não falou. O que você foi fazer lá então? Você foi só cumprir a obrigação? Porque quando eu era pequeno, quando eu era criança, no domingo de manhã meu pai falava assim para mim: olha, primeira coisa, vai na missa, cumpre sua obrigação. Aí eu ia na missa e falava: bom, agora eu estou livre, agora eu posso bagunçar o domingo inteiro. Não tem que ir no culto para cumprir a obrigação. A gente vai no culto para cultuar. Eu quero ir lá, eu quero prestar um culto a Deus, eu quero adorar a Deus. E quem tem que dizer se o culto foi bom ou não é você, é Deus, porque o culto foi para Ele. É simples isso, gente. Quando você vai cortar cabelo, chega lá no barbeiro para cortar o cabelo, no coifeiro, né? Chega lá, o sujeito corta, aí ele mostra para você, não é? Ou a mulher corta e pega o espelho e põe atrás para você ver como é que ficou. Se você gostou, não adianta ele falar: ficou lindo, ficou perfeito, Mário. Aí eu olho e falo: olha, parece que foi o pombo que cortou esse meu cabelo aí. Fez, né? Mas eu que tenho que gostar. O culto é a mesma coisa. Você está entendendo? Eu sei que é um exemplo muito distante de culto, mas só para você entender: o barbeiro corta o cabelo para você, não é para ele. E o culto é para Deus, não é para você. Então você não pode dizer que o culto foi uma bênção. Isso é típico de crente abobalhado. E eu canso de ouvir isso, né? O pessoal coloca lá no Facebook, principalmente as segundas-feiras: olha, o culto ontem foi uma irmã falando, foi uma bênção. Tem hora que eu não me controlo e escrevo: o culto foi para Deus ou foi para você? Aí a irmã nunca, acho que ela me tira lá no Facebook. Eu não sei, eu não estou preocupado com isso. Eu nem, sabe, tem gente que fica: olha, seja meu amigo. Não, você quer ser, muito bem. Você não quer ser, muito bem também. Para mim é indiferente isso. Então esse negócio de eu te abençoo é conversa mole, é falatório, é frase feita. Olha, nós vamos lutar a sua luta, nós vamos entrar na guerra com você. Vai contar a história para outro. E as pessoas gostam, né? Porque, olha, agora o pastor está comigo nessa luta, está orando. Outra frasezinha daquelas, viu, que a gente ouve aí. Essa daqui é... Se você entrar lá no meu blog, pastormariofilho.blogspot.com.br, acho. Entra lá. São 100 e poucas matérias que eu tenho lá, 100 e poucos estudos, e tem lá eu acho que 30 e poucos, já nem lembro mais, faz tanto tempo que eu postei isso, 30 e poucas frases evangélicas que a gente não aguenta mais ouvir, né? E você vai ler lá essas frases que de repente você fala, e você acha que você está sendo crentão, o máximo do máximo falando. Você quer ver outra que provavelmente está lá nas frases evangélicas? Eu profetizo. Você profetiza o quê? Você não profetiza nada. O que você profetiza? As pessoas acham que profetizar, eu não sei, eu preciso pegar um povo aí e perguntar para eles: o que você entende por profetizar? Será que profetizar é falar o que Deus fala? Grosseiramente seria isso, né? Profetizar é falar aquilo que Deus fala, para você falar. Bom, até onde eu sei, a Bíblia acabou, está fechada. Então, Deus já falou tudo que Ele tinha que falar. Se Deus está mandando você falar alguma outra coisa, nós temos que acrescentar aqui. É o que eu digo sempre. E até porque o ministério profético acabou, cessou. Isso não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. Lucas
capítulo 16, versículo 16. Sua Bíblia é igual a mim. Talvez tenha uma ou outra palavra diferente, mas é igual. Lucas 16, 16 afirma categoricamente que o ministério profético acabou. A lei e os profetas vigoraram até João. Que João que é esse? Não é o João. O João apóstolo é o João Batista. Porque a partir de João Batista, nosso Senhor Jesus Cristo começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Então, quando eu digo não tem profeta nos moldes do Velho Testamento, o que é o profeta nos moldes do Velho Testamento? É aquele homem que Deus falava para ele, vai lá, fala para o povo e tal. E ele ia lá e falava, assim diz o Senhor. Vocês têm que fazer isso assim, assim. Não façam isso assim, assim. Se arrependam. Vão, não vão. Não era isso? Isso não existe mais, desde João Batista. Porque aqui já é pregado o Evangelho do Reino de Deus, através de Jesus Cristo e depois através dos seus apóstolos. Então dizer, eu profetizo, o que é isso? Quando você ouve lá, na sua denominação, o sujeito dizendo, eu profetizo, você está falando bobagem. Se eu estou dentro de uma, se eu estou visitando, eu não gosto de negócio de visitar a igreja, mas às vezes me arrastam para alguns lugares, e eu, para não ser indelicado, eu vou. Porque eu já sou tão indelicado. Aí eu chego lá, o sujeito, eu profetizo, eu pego minha bíbliazinha, põe embaixo do braço e saio. Levanto, viro as costas e vou embora. Ah, mas se eu estou de carona com alguém, eu pego o ônibus e venho embora. Se eu estou com a minha bicicletinha motorizada, é vapt-vupt e vem embora. Porque o sujeito não sabe nem o que ele está falando. Ele não conhece a Bíblia. Como é que eu vou ouvir que ele está dizendo que está profetizando? Lucas 16, 16. Se você acha que você é profeta, né? Antes de se achar qualquer coisa, leia a Bíblia, por favor. Então esse negócio de eu profetizo, era isso que eu queria dizer. Os profetas diziam o quê? Assim diz o Senhor, não é isso? Porque o Deus falava e os profetas repetiam para o povo. Você já viu Jesus dizendo em alguma passagem assim diz o Senhor? Você já leu Jesus falando assim diz o Senhor? Você não leu e nem vai ler. Porque ele era o Senhor. Então ele dizia, em verdade te digo. Ou em verdade digo eu. Dependendo da tradução. Porque ele é o próprio Senhor. Como é que ele ia dizer assim diz o Senhor? Em verdade te digo. E aí ele falava. Isso a gente tem que observar na leitura bíblica. Senão a gente fica na mão de todo mundo aí. Lucas 16, 16. Eu profetizo, vai. Vou embora porque aqui não vai acrescentar nada na minha vida. Outra coisa, esses que dizem eu profetizo, eles profetizam bênção, né? Sempre bênção. Sempre bênção. Mas não esclarecem que tipo de bênção. Enquanto que as profecias bíblicas sempre diziam, especificavam o tipo de bênção ou o tipo de juízo que viria sobre o povo. Eles não. Profetizam. Irmão, cai fora. E eu estou falando para você cair fora, eu não estou te chamando para ir em lugar nenhum, senão você poderia falar, ele não quer, porque ele quer que encha a igreja. Olha, eu estou há 16 anos no rádio evangélico. 16 anos. Já passei por um monte de rádio. Ninguém nunca me ouviu chamar alguém para ir numa determinada denominação. Mesmo quando raramente me chamam para pregar. Por que raramente? Porque
Como é que eu vou levar um negócio, né? Eu vou numa igreja dessa, o sujeito, eu antes de entrar para pregar, o sujeito está profetizando lá, mas dá uma hora encrenca quando eu vou pregar. Dá mesmo. E eu chego lá e já falo logo de cara, olha, não tem profeta, coisa nenhuma. Pronto, aí já estou desdizendo biblicamente, né? Bom, mas quando me chamam para pregar, porque igreja séria chama, né? Igreja séria quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nem assim eu digo aonde eu estou. Olha, eu vou pregar na igreja tal, como alguns fazem para mim, né? Porque alguns têm fã. Então eu vou pregar lá, os meus fãs vão lá me ver pregar. Eu não tenho fã, não quero seguidores. Tem que seguir Cristo, não a mim. Cristo é a perfeição, não eu. Vou falar disso também. Tomar posse, irmão, toma posse da sua bênção. Olha, irmão, toma posse. E hoje eu pergunto aqui, eu continuo com a pergunta. Algumas pessoas até já tentaram responder, mas infelizmente não conseguiram. Como é que a gente toma posse da bênção? Fala para mim. O sujeito está desempregado, aí chega a profetada, olha, você, 15 dias para você estar empregado, como é que ele toma posse da bênção? Como é que ele toma posse do emprego? Fala para mim. Ah, pastor, é pela fé, como todo mundo responde, né? Eles dão uma resposta que a igreja dá para eles. É pela fé. Tudo bem. Por que pela fé eu tenho que esperar 15 dias? Se é pela fé, eu saio daqui empregado com a carteira assinada, porque os milagres de Jesus eram assim, imediatos e completos. Jesus nunca curou ninguém a conta-gotas, homeopaticamente. O sujeito que era curado por Jesus era curado mesmo. Nem ficava ruim depois de 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, como acontece por aí. E isso eu vou falar semana que vem, quando eu for falar de milagre, irmã. Você não ouviu aí eu dizendo que é semana que vem que eu vou falar? Se é de fé ou não. Eu já falei que semana que vem que eu vou falar. Jesus nunca curou. E outra coisa, vou até abrir aqui um pouquinho, o tempo é curtíssimo, mas você já viu Jesus? Em que lugar da Bíblia Jesus curava doenças como dor de cabeça, dor de joelho, dor na coluna, dor na perna, dor nas costas? Que lugar da Bíblia? Acha para mim, por favor, eu estou aqui esperando. Eu espero você me instruir como é que eu tomo posse da bênção. E eu quero também que você mostre para mim Jesus curando essas doenças psicossomáticas. Por favor, me mostre. Porque eu não sei como é que eu tomo posse da bênção. Ninguém sabe. Não tem como você tomar posse de uma coisa que não existe. Eles pegam esta frase lá do Velho Testamento, que não tem nada a ver com milagre. É tomar posse da terra prometida. Ah, mas a bênção é nossa terra. Não, Senhor! A terra prometida existe lá até hoje. Não está toda nas mãos dos judeus, mas a terra está lá. É mentira isso. E as pessoas acreditam. Irmã, faça essas perguntas amanhã, que aí eu respondo, querida. Senão eu vou fugir do assunto, viu? Eu não quero, não. Eu não sei como é que toma posse da bênção. O sujeito está lá, com câncer, tomando conta do corpo inteiro dele, e aí vem um pastor, uma pastora, que não existe, uma profetisa, uma episcopisa, que diz, olha,
Deus está me dizendo que você está curado, toma posse. Oh, meu Deus, isso é muita maldade, né? Como é que o sujeito que está à base de morfe vai tomar posse de bênção? Jesus falou isso para alguém? Olha, eu estou te curando, agora você toma posse aí, se vira aí, viu? Eu estou te curando, se você não tomar posse é porque você não tem fé. Aí eles usam aquela passagem assim, homens de pouca fé. Pouca não quer dizer nada. Entendeu? Você vê como eles são venais. Eles fazem mal às pessoas. Jesus está curando, agora você toma posse da bênção. Jesus está dando emprego, agora você toma posse da bênção aí. A bênção está aí, está incubada. Você nunca ouviu isso? Você tem que gerar o milagre dentro de você. Mas quando Jesus falou essas coisas? Quando um apóstolo falou isso? É o que é dito dentro das igrejas. Eu estou repetindo o que é dito nas igrejas. Incubação de bênção, gerar bênção. É, pastor, mas é que tudo é possível que crê. Vamos ver o contexto. É a mesma coisa aquele pessoal, agora diminuiu bem, né? Mas eles falavam assim, tudo posso naquele que me fortalece. E eu falava, leia os versículos anteriores. Aí a pessoa ficava murchinha, porque ela via o que era o tudo posso. Era passar fome, não ter roupa, ser preso. E Paulo falava tudo isso e depois no final ele escrevia, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas só pegavam a frase, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode mesmo, tudo. É como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que quer dizer nada? As pessoas acham que nada é ausência de maldade. Nada é ausência de tudo. Quer dizer, não vai faltar nada. Coisas boas e coisas ruins na sua vida. Mas ninguém pensa assim. Não, nada me faltará, quer dizer, não vai me faltar arroz, não vai me faltar feijão, não vai me faltar dinheiro para pagar aluguel, não vai me faltar carro. Eles só pensam isso. Mas também é isso sim, claro que é. Mas também não vai faltar doença, complicação na vida, tristeza, dor, não vai faltar também. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, eu não estou negando o milagre aqui, claro que não. Eu estou negando a fragilidade da forma que eles pregam o milagre. É isso que eu nego. É claro, porque isso é mentira, não tem como. Olha, as bênçãos, presta atenção nessa frase, as bênçãos são direcionadas para o homem. É o que eles acreditam. Mas não é assim. Ao invés das bênçãos serem direcionadas para o homem, a palavra de Deus ensina as pessoas a direcionarem suas esperanças para Deus através da fé. É isso que a Bíblia ensina. Quer que eu repita para você? O nosso tempo está explodido aqui. Ao invés das bênçãos serem direcionadas para o homem, a palavra de Deus nos ensina que as pessoas devem direcionar a esperança para Deus através da fé. Então não tem como tomar posse de bênção nenhuma. São doutrinas heréticas, de heresias. Não sou eu que sou o herege. É quem prega heresia que é herege. Eu estou pregando a Bíblia. Leia Gálatas capítulo 1, versículo 8. Eu vou ter que encerrar, irmãos. Não tem jeito, senão vai cortar no rádio aí. Vamos orar. Gálatas 1, 8. Leia aí. Amado Deus, querido Pai, nós te glorificamos, te bendizemos
porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Graças nós te damos, continua nos ensinando e nos apartando, Senhor, de toda forma do mal. Esta é minha oração no nome do Cristo Salvador, Jesus. Amém.